Bom dia! Neste segmento eu vou falar sobre análise de dados de um design experimental que usa blocagem, um fator e uma variável de blocagem. Lembre que a blocagem é usada para a gente controlar uma variável para desprezar o efeito que ela tem nos dados. Desprezar os efeitos que uma variável tem nos dados. Nosso exemplo é semelhante ao que vimos no outro segmento que fala de análise de designs com um fator. É um estudo na engenharia de software que vai avaliar uma técnica de inspeção para detectar erros. Então, imagine que você um fator, que é uma linguagem, pode ter os níveis A, B, C, D, portanto eu tenho 4 linguagens de programação. E eu estou querendo, no meu estudo, pegar alguns desenvolvedores, escolher alguns projetos ou alguns programas e ver se, por inspeção, se podem detectar erros nesse código. Nós vamos usar uma variável de blocagem por quê? Porque os desenvolvedores aqui, e nós vamos ter 4 deles, eles são bastante diferentes. Nossos desenvolvedores são diferentes e eles vão, portanto, afetar o resultado. Mas não me interessa saber se os desenvolvedores afetam o resultado, me interessa saber se as linguagens afetam, se a linguagem afeta o resultado. Quer dizer, se a variável, se o meu fator afeta o resultado. Então, quando eu vejo variação na saída, a variação pode ser devida à linguagem, pode ter uma linguagem melhor do que outra, ou pode ser também devida aos desenvolvedores, pode ter um desenvolvedor melhor do que outro. Mas eu quero separar esses efeitos, ignorar os que são devidos aos desenvolvedores, eu quero só sacar o que está acontecendo em termos de linguagem, o que é a linguagem usada, como é que ela afeta o resultado. A variável resposta que a gente vai utilizar poderia ser qualquer outra, mas aqui só para concretizar um pouco mais a discussão, é a eficiência da detecção, que poderia ser, por exemplo, qual é o número de erros detectados dividido pelo tempo de inspeção que o desenvolvedor usou para achar esses erros. Então, aqui está o nosso problema. Eu tenho efeitos, a saída tem diferenças que podem ser devidas à linguagem ou aos desenvolvedores. Eu quero, de alguma forma, eu vou usar blocagem para isso, eliminar a parte de desenvolvedor e saber se a linguagem realmente afeta a variável resposta. Você pode perguntar por que a gente não teria usado blocagem no último exemplo de análise de designs com um fator. É que a gente supôs naquele momento que os desenvolvedores eram muito mais homogêneos e que qualquer pequena diferença poderia ser retirada por randomização. Você randomizaria os projetos nos quais os desenvolvedores se envolveram. Como aqui nós estamos esperando grandes diferenças entre os desenvolvedores, a gente já está se precavendo e a gente acha que a randomização não vai ter o efeito que a gente quer, seria pouco, então a gente vai usar blocagem. Então, eis aqui o meu design. Vocês vão ver aqui que eu tenho um fator com 4 alternativas, as linguagens A, B, C, D para o meu fator linguagem. E eu tenho 4 desenvolvedores, que eu estou chamando 1, 2, 3, 4. E eu tenho um bloco para cada desenvolvedor. Então, eu tenho aqui um bloco, aqui outro bloco, e assim por diante. Eu tenho 4 blocos. E eu quero ter certeza que eu estou capturando, na minha análise, as diferenças devidas à linguagem, mas não as diferenças, isolar as diferenças devidas aos desenvolvedores.
Os números que estão aqui são os números que eu medi, ok? Eu medi 9.3 como eficácia na linguagem A, feito pelo desenvolvedor 1, e assim por diante, 9.4 e assim por diante. Então, aqui estão meus dados básicos com os quais eu vou fazer a análise deste design. Para facilitar a visão que você vai ter dos dados que eu estarei exibindo, aqui houve uma pequena mudança da tabela de cima para a tabela de baixo. Simplesmente se subtraiu 9.5 e depois multiplicou-se o resultado por 10 para gerar a tabela de baixo. Então, por exemplo, 9.30 menos 9.5 dá menos 0.2, multiplico por 10 dá menos 2. Então, a gente vai fazer toda a análise a partir de agora com a tabela de baixo, em vez da tabela de cima, só porque você vai poder ver melhor os números. Os resultados seriam os mesmos se a gente fizesse com os dados originais. Ok, nós estamos atrás de um modelo matemático que vai ser o seguinte. Y e J, ele é semelhante ao que a gente viu antes, vai ser igual a, no meu modelo, vai ser igual a um μ, que eu quero estimar, mais o efeito do iésimo bloco, beta I, lembra que a gente tem 4 blocos, um para cada programador, mais o alfa J, que é o efeito da alternativa J, ABCD, mais o erro EIJ, que é o que sobra nos dados depois que eu peguei a média, depois que eu peguei o efeito do bloco, depois que eu peguei o efeito das alternativas, vai sobrar um pequeno erro aqui, quer dizer, esperamos que seja pequeno, para poder dar o resultado final Y e J. Então, você vê que esse modelo matemático aqui, ele é muito semelhante ao que a gente viu antes, no design com um fator, mas sem blocagem, só que agora eu acrescentei esse beta I, que é o fator, que é o efeito do iésimo bloco. Então, vamos ver como é que essas coisas foram calculadas aqui. Aqui no meio, eu tenho exatamente os mesmos dados que eu acabei de mostrar no slide anterior, e vamos fazer como já fizemos no design, na análise do design com um fator. Nós vamos achar a média de cada coluna. Então, a coluna aqui para A tem essa média, e a gente vai achar isso então para cada coluna, e a gente vai achar a média geral, que dá 1.25, isso é a média geral, que é a estimativa que eu tenho para mim, não é? Essa média geral aqui, você deve lembrar, ela corresponde, isso aqui corresponde a y ponto barra, é a estimativa que eu tenho para o mi, é a média geral de todos os dados, e eu vou aqui achar o efeito das alternativas, que é simplesmente a média aqui, menos 1.25, que vai me dar menos 0.5. Então, o que eu fiz aqui é exatamente igual ao que fizemos no caso da análise anterior de um design com um fator sem blocagem. Só que agora eu vou acrescentar alguma coisa aqui à direita. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui para as colunas, mas eu vou fazer para cada bloco. A média desse bloco aqui é menos 1. A média do segundo bloco é menos 0.750. E se eu subtrair aqui, se eu pegar esse valor e subtrair a média geral, eu tenho o efeito. Então, o efeito desse bloco significa o seguinte: esse bloco é menos 2.25 pior do que a média geral. Esse bloco é menos 2 pior do que esse bloco. Esse aqui é 1 melhor do que a média geral, e esse aqui é 3.25 melhor. E a média de tudo isso é 0, como daqui para as alternativas, a média de todas as alternativas é 0, a gente tem alternativas que são melhores, alternativas que são piores,
e com isso agora eu posso conseguir fazer a minha análise, quer dizer, meu modelo matemático, na realidade, ele já está aqui calculado. Aqui eu acabei de calcular o seguinte, vamos colocar aqui eu acabei de calcular aqui o alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, e aqui eu calculei o beta 1 até o beta 4. Isso aqui é o valor que eu tenho a estimativa que eu tenho para mi, e o E e J, os erros, é simplesmente o que vai sobrar se eu pegar um valor aqui qualquer, Y e J. Se eu pegar o mi, por exemplo, eu pego o mi, que vai ser 1,25, quer dizer, se eu pegar a minha estimativa para o mi, e se eu somar para essa célula, eu vou somar aqui o beta i, que vai ser menos 2,25, mais o alfa j, que é simplesmente aqui embaixo, menos 0,5, aí eu vou ter que adicionar quanto para que no final tudo isso seja igual a menos 2,00, que é o valor do meu y e j. É assim que eu vou calcular o erro, exatamente como fizemos anteriormente no outro caso de análise sem blocagem. O valor aqui daria menos 0,5 com este cálculo aqui. Aqui está, portanto, o resultado numérico do meu modelo. Eu tenho aqui o seguinte, eu tenho aqui y e j, que é igual a... Bom, tem o mi, que é 1,25, mais aqui estão os beta i, mais aqui estão os alfa j, mais aqui estão os e e j. Então, aqui está o exemplo numérico, seguindo o exemplozinho que eu acabei de fazer com vocês. Lembra que, antes da gente ir à frente e fazer a alocação de variação e analisar a significância estatística dos efeitos, assim por diante, nós precisamos validar o modelo. E validar o modelo, a gente viu que... Bom, isso é a mesma coisa que a gente viu no exemplo anterior de um design com um fator sem blocagem. Eu preciso ter erros que são normais, que são independentes, que têm variância constante. Mas, além disso, eu preciso também de interação entre variável e blocagem de fator. Quer dizer, não pode haver. Quer dizer, sem interação. Aqui deveria ser sem interação entre variável de blocagem e o fator. Eu devo ter a independência entre essas duas coisas. Quer dizer, não deve haver dependência entre linguagem, que é o fator, e a variável de blocagem, que é o desenvolvedor. Quando tem uma tal interação, eu preciso usar outro tipo de design, não este. Eu preciso usar um design que a gente chama um design fatorial, que a gente vai ver em outro momento.